Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Como que tá aí o áudio? Fui sinalizada aqui que já entraram vários participantes, então a gente vai dar início à aula de hoje. Tá tudo bem claro aí? Estão todos preparados? Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo aí a equipe maravilhosa do Ensina Radiólogos, em especial o Alexandre, que é o nosso parceiro de tantos anos, a Rose, o Márcio, o Carlos, toda a equipe, a Marina pela paciência, a Juliana, né, na transmissão online, é um formato diferente que eu não estou habituada, mas eu espero que seja bem proveitoso aí para vocês, especialmente nessa época de pandemia, a gente está participando de eventos online. A vocês também eu gostaria de agradecer que estão nessa tarde aqui, passando para prestigiar, para aprender um pouco mais, essa semana toda, né, de um evento, e também para prestigiar a instituição que está sendo beneficiada, né, a GAAC, né, de São José dos Campos, tá? Muito obrigada em nome deles, em nome da Conimagem também. O pessoal me pediu para dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, vai ter um sorteio de um brinde no final da palestra, como está acontecendo em todos os dias dessa jornada. Porém, o sorteio vai ser realizado somente com quem estiver hoje conectado, tá ok? Então, tem que esperar até o final para a gente saber quem que vai ser o sorteado. E o sorteio vai ser uma bolsa de couro, né, uma pasta de couro que a Conimagem está ofertando. Espero que vocês tenham sorte aí, que ela é bem bonita, tá certo? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cibele, eu acho que vocês devem ter visto isso nas apresentações da jornada, mas para quem nunca me viu, não me conhece, eu trabalho com aplicações de CR e DR, já faz algum tempinho. Eu trabalho atualmente na Conimagem, que é um distribuidor da Agfa, trabalho com a linha de CR e DR e também ultrassom e raio-x de outras linhas, tá? Já estou para cima de 2 décadas no mercado da radiologia, e sou de formação, eu sou tecnóloga em saúde, me especializei em ciências radiológicas, estagiei no HC de São Paulo, eu acho que foi uma experiência inesquecível para mim. Trabalho com aplicação já faz bastante tempo, com treinamentos, também dou suporte à área comercial, em demonstrações, em avaliações de produtos da empresa, e fiz especialização em engenharia clínica e atualmente estou finalizando a pós em tomografia, ressonância e medicina nuclear. Pretendo ainda esse ano fazer um curso voltado para a linha de ultrassom, então bastante coisa. Mas mesmo assim, eu gostaria de abrir para vocês que é uma oportunidade para vocês ingressarem também no mercado de aplicação, ou na aplicação, ou na área de vendas técnicas. É um mercado bastante promissor, eu acredito que muitos de vocês têm as qualificações necessárias, têm a vivência com os equipamentos, isso ajuda bastante na hora de vender também. E eu conheço várias pessoas da área, tanto de tecnologia, tem outras profissões voltadas à área acadêmica que se desenvolveram muito bem na empresas, né? E diversas feiras eu acabo encontrando. Eu acho que valia a pena também vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer essas empresas. E uma dica que eu dou é o estágio. O estágio é impressionante. Você pode conhecer os processos da clínica que você está atuando, conhecer os equipamentos e fazer um ótimo network, né? Conhecer os fabricantes que lá estão, e isso te ajuda também a ingressar nesse mercado. Para mim, valeu muito a pena o estágio. O que mais que eu precisava falar para vocês de recado? Acho que era isso. Depois a gente vai ter algumas considerações finais com o Alexandre, tá ok? E
E mais uma dica que eu ia falar para vocês sobre o áudio e o microfone. Acho que a maioria de vocês já entrou, né, com o microfone e o áudio. Não se assustem se por acaso a Marina, Juliana, desligar o microfone de vocês, para não ter nenhum ruído e a gente se concentrar na aula de hoje, tá bom? Outro recado, deixa eu ver, era isto. Ah, sim, sobre as perguntas, né? Nós vamos ter as perguntas no final da aula, e aí, se vocês quiserem fazer pelo chat, pode fazer para mim, a Marina vai estar separando. O que não der para responder por conta do tempo, eu vou deixar os meus contatos, meus telefones. Por favor, podem me mandar. Se vocês quiserem também conhecer os equipamentos, se tiver uma oportunidade, a gente pode marcar uma visita na Conimagem, tá? E podemos ajudar vocês nas dúvidas aí posteriormente, tá bom? Bom, vamos lá para a aula, né? Vou compartilhar a tela, ok? Nós hoje vamos falar sobre a tecnologia CR e DR, que está bem familiarizado aí para vocês, a grande maioria já vem trabalhando com equipamentos de alta tecnologia, não deve ter conhecido processador automática, equipamentos analógicos, mas a gente vai dar uma passeada também no que foi o passado aí, com relação à revelação de filme radiológico, ok? Vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa... Tá dando para ver aí? Ok. Nós precisamos entrar nos eventos históricos que precederam a radiologia digital. Bom, se a gente pensar que em 1895, com a descoberta dos raios-x lá por Röntgen, e até 1983, os primórdios aí, nós tivemos um século da radiologia no modo analógico, né? Nesse gap, muita coisa aconteceu. Em 1926, teve o aparecimento da TV. Beli? Sim? Oi, a Marina. Oi, Marina. Sua tela não está aparecendo para gente ainda. Não está aparecendo? Não está aparecendo. Peraí que eu vou voltar. E agora, Marina? Agora sim. Tá certo? Tá certinho. Então vamos lá, me perdoe. Nada. Estava compartilhado mesmo, né? Tudo agora certo tá agora. bem? Obrigada Sim. por me avisar, Marina. Valeu. Nada. Então, eu estava falando inicialmente aí, né, da aula e dos eventos que precederam a radiologia digital. Segundo ponto, em 1955, tivemos a radiologia intervencionista por Charles Dorer, nos Estados Unidos. E em 60, aí, o primeiro mamógrafo, a construção por Charles Gross, em Estrasburgo. Em 70, o primeiro tomógrafo por Hausenfield Cormack, no Reino Unido. A gente já vê aí umas modalidades que surgiram, né? Em 1977, primeira ressonância magnética por Demerian, no Reino Unido, e Laurenburg e Mansfield aperfeiçoaram ainda mais o método de ressonância. Então, tecnologias que chegaram aí já digitais. A partir do momento, aqui no Brasil principalmente, em 1990, até 1990, a radiologia computadorizada, a radiologia digital não era bem aceita. Também por questões de custo, por mudança, né, na estrutura. Os médicos também ainda estavam presos à película, ao tamanho da película. Hoje, a gente vê que isso não acontece. Isso acontece... A radiologia já entrou, por exemplo, segmento de veterinária, já entrou digital desde o começo. 2000, a gente teve primeiro um mamógrafo digital de campo total. E nesse mesmo ano já tomossíntese na radiologia, apesar de que em 1971 nós tivemos uma primeira descrição de tomossíntese por Miller. Em 2009, começaram a surgir os sistemas híbridos CR e DR, placas de alta performance e alto DQI.
2010, já tecnologia sem fio, detectores direto com tecnologia Wi-Fi, ok? 2017, aí foi o boom. Na feira que acontece todo ano, tem uma feira chamada RSNA, que acontece nos Estados Unidos, em Chicago, em meados aí, finalzinho de novembro, começo de dezembro. E é a maior feira de radiologia do mundo. É lá que apresentam as empresas o que há de mais novo no mercado, os trabalhos científicos são discutidos, e aí passa, a gente já fica sabendo o que vai acontecer no próximo ano, o que vai entrar, né? A inteligência artificial, que hoje já está presente nos nossos dias, né, começou a vingar mesmo em 2017. E embora ela tenha sido estudada anteriormente, algumas pessoas vão falar, mas já tinha CAD antes, já tinha visto isso e tal, mas era meio assim, não era muito aceito pelos radiologistas, né? Mas se você for ver, em 1956 já tem uma primeira descrição da inteligência artificial aplicada em medicina, por Hanover. Então, as tecnologias que aqui estão vieram de pesquisa, de cientistas lá atrás, que por alguma razão não deu certo, não teve incentivo, mas é muito importante. A gente está vendo isso a partir de agora, né, com a busca da vacina, não tem como não falar do coronavírus, e realmente a gente impõe aí o fator ciência como um fator primordial para o crescimento. Eu coloquei ali 2050. O que vocês acham que vai acontecer em 2050? Perdoe tomar um pouquinho de água aqui. 2050, daqui 30 anos, como minha filha mais nova costuma falar, meu futuro vai ser maravilhoso, mamãe. Vai ter carro voador, vou poder ir para Marte, vai ter geladeira que fala, que faz comida, que maravilha, né? E o raio-x? Será que em 2050 a gente vai ter a radiologia como a gente conhece hoje? Muitas pessoas falam que, né, a tomografia e a ressonância já vão pegar todo esse segmento. Até hoje não acabou, até porque o primeiro contato no centro de pequenas cidades é o raio-x. Se a gente olhar o nosso país com dimensões continentais, quantas cidades, né, tem raio-x e não tem tomografia, às vezes não tem mamografia. Então, a importância da radiologia como primeiro acesso, nós acreditamos que vai ter evoluções, como está se mostrando aí, mas não vai deixar de existir. Vamos ver o seu futuro, a gente vai ver lá na frente, né? Vamos falar um pouquinho hoje de digitalização de imagem, né? Então, falando das modalidades que inicialmente não eram digitais, o raio-x e a mamografia, e a tomografia, ultrassom, ressonância, outras modalidades, angiografia, a medicina nuclear, que já nasceram digitais, né? Olha só a pizza aí, né? O raio-x e a mamografia dominam o mercado aí, os serviços com relação ao número de equipamentos. Lógico que isso tende a aumentar também, a tomografia está aumentando bastante, mas ainda prevalece o raio-x. Por isso que foi a dificuldade de digitalizar todos esses serviços. Precisava ter rede, precisava ter estrutura para enviar para o servidor. Então, alguns fatos auxiliaram essa digitalização. Quais foram eles? O aumento da expectativa de vida, diminuição do índice de natalidade. Hoje, a vida média e as pessoas vivem muito mais. Olha como era nos anos 30, se vivia o quê? Até 60 anos, né? O aumento do número de doenças crônicas. Se você vive mais, aumenta o número de doenças, né, pertinentes ao envelhecimento. Pressão orçamentária nos planos de saúde, aumento da complexidade da prática médica, ferramentas e equipamentos mais sofisticados e informatizados, prestação de serviço. Hoje o radiologista ele quer trabalhar em vários locais e ele tem o problema, né, às vezes numa cidade mais distante, então isso também culminou. Maior comunicação entre profissionais de saúde, onde se compartilha as informações, necessidade de comparações com exames anteriores,
além de maior controle dos que já foram realizados. Então, hoje é necessário fazer um exame do paciente que já fez um complemento, eu posso ir lá buscar no sistema aquela imagem anterior, discutir com o médico, e a maior pressão sobre o erro médico. Nos Estados Unidos, isso é realmente levado a sério. Então, se você não usa um protocolo dentro de um serviço que a instituição tem que ser submetida, e há algum erro, o médico ele paga por isso, ele vai ser processado, vai ter que indenizar, as indenizações são altíssimas. Então, quando a gente trabalha com digitalização, tudo isso, o prontuário eletrônico do paciente, isso daí é um respaldo também para todo mundo, ok? Radiologia no passado. Vamos fazer uma volta aí ao passado e ver como que era, né, nos tempos aí do nosso velho amigo Röntgen. Olha como que era o aparelho de raio-x, não se tinha cuidado nenhum, os equipamentos davam um tempo de exposição altíssimo, né? As mesas, não tinha nada assim como é hoje. Você vê a mão de Beta, não tinha qualidade nenhuma de imagem, né? 1895. O raio-x era bem artesanal. Ó, tanto eles faziam de forma como arte. Aqui tem um pedoscópio, é exatamente isso que estão pensando, raio-x dos pés, em 1930, que era utilizado para os sapateiros desenvolver os sapatos sob medida para os clientes, né? Então iam as mulheres, né, as senhoras que gostavam de ter sapatos sob medida, os cavaleiros, e faziam raio-x sem nenhum controle, sem nenhuma proteção. Tanto é que na época de Röntgen, as pessoas, os cientistas que foram expostos, né, nesse tipo de raio-x, eles acabaram, né, falecendo com câncer, com doenças provenientes do uso indiscriminado das radiações ionizantes. Aqui, eu acredito que muitos de vocês nunca viram, talvez só vejam em museu, eu já presenciei, são tanques de revelação manual. Então, antigamente era usado filme, tinha que mergulhar no tanque do revelador, no tanque do fixador, na água, passar com um sistema de polgadura, que são umas presilhinhas, depois passar para o secador, para depois levar na câmera clara e visualizar a imagem. Quando não tinha o secador, colocava lá no varal, lá fora da clínica. E aí dependia do tempo, se a temperatura estava muito alta, atrapalhava, se o tempo era muito longo, se o químico estava bem feito, enfim. Era um sistema, como já foi falado, artesanal, ok? Bom, em 1960 a gente viu o advento da mamografia, começaram a aparecer equipamentos de mamografia, porque viram que a mamografia tinha que ter um tubo diferente, um equipamento diferente, com características diferentes, tá certo? E sistemas tela-filme. Então começaram a desenvolver processadoras melhores, com velocidades mais lenta para o filme de mamografia. Sistemas tela-filme seriam um filme-ecrã mais rápido, sensíveis à luz verde. Essas processadoras eram inteligentes, então quando entrava a película, dependendo da área da película, a quantidade de químicos que era ejetada pelas bombas era uma quantidade adequada para aquele tamanho. Ainda assim, os filmes eram o protagonista da história, né? Então, o raio-x e a mamografia, mesmo com todas as evoluções, os aparelhos de raio-x melhores, equipamentos com filtrações, trifásicos, ainda continuavam a depender do filme. Só para vocês terem uma ideia, há muito tempo atrás, os filmes, as caixas de filmes analógicos, elas eram interfoliadas, usava-se um papel entre cada uma dessas películas, tanto é que o filme era muito caro, né? Os filmes importados, as pessoas que compravam esses fios médicos, os serviços, eles já sabiam que tinham que receber a mercadoria à noite. Então, a logística das empresas fornecedoras
de filmes entregavam à noite para não ter nenhuma variação de temperatura, tamanha era a sensibilidade das películas, né? Hoje a gente já não vê essas coisas, os filmes se tornaram mais resistentes, ok? Aqui é um esquema de como que é a radiografia convencional. Então, lá na sala de raio-x, a exposição do paciente, o fóton X interage lá com a região anatômica a ser estudada e, por essa interação, sensibiliza o ecrã. Então, no chassi, no cassete, tem um ecrã, que é uma tela intensificadora, recebe o fóton e emite luz, e o filme, que é mais sensível à luz do que ao raio-x. O filme, na verdade, é praticamente insensível ao raio-x. Somente 3% interage com a película. Aí esse filme, esse cassete, esse chassi, ele tem que ser levado para uma câmara escura para ser trabalhado em um processamento químico. Então o filme, a composição do filme analógico é de mais de 6 trilhões de brometos de prata, são microcristais e cada um desses microcristais, eles têm um ponto de sensibilidade, é como se fosse uma portinha de entrada para o fóton de luz. E através desse cristal, ele forma a imagem latente, a imagem visível, lá na sala de exames. Quando você leva esse cassete e tira o filme para fazer a revelação, ele passa pelo revelador. O revelador, ele é uma solução que tem a propriedade de ceder elétrons para o filme. E aí, nessa interação, o elétron que entra nesses aletos, ele forma o que a gente tira, faz o brometo, e ele forma prata metálica, né? Um processo químico que ocorre. Aí ele já vai formando a imagem. Depois disso, passa pelo fixador, que é uma solução ácida, que retira os aletos que não foram sensibilizados durante a exposição. Então, ele dá uma lavada no filme, né? Então, ele vai passar por essa solução. Depois, ele passa pela água para limpeza dos reagentes químicos que tiveram contato com a película, passa por um sistema de secador para denotar estabilidade a película, para manuseio, e aí, então, a gente tem o diagnóstico, né, através da película. Se a imagem não estiver adequada, eu tenho que voltar lá para a exposição e usar fatores, diminuir ou aumentar os fatores do equipamento para melhorar a qualidade da imagem. E aí o médico clínico, ele recebe lá o laudo e as películas. Era assim que funcionava a radiologia convencional. Com a radiografia computadorizada, o que a gente utiliza? A gente também utiliza um cassete, só que no caso, em vez do filme, o ecrã é substituído por uma placa de fósforo. A exposição continua a mesma, tem que levar o cassete lá, os tamanhos dos cassetes são praticamente os mesmos. Na verdade, as empresas acabam usando o 43, o 24, o 18. Alguns casos usam o 15 por 30, ou 15 por 40, são medidas aí mais específicas, mas a grande maioria usa esses 3 tamanhos. E dentro dessa placa, diferente do ecrã, a tela intensificadora, o que ele faz? Ele também é um fósforo. Ele recebe o fóton X e armazena em seus centros de lacuna. E com isso, a gente tem um fenômeno que chama luminescência fotoestimulada. Então, a diferença do plate com relação ao ecrã convencional é que durante o disparo do raio-x, o ecrã, ele brilha. Não sei, acho que a grande maioria já deve ter experimentado isso em sala, né? Escurece a sala, dispara e vê o ecrã brilhar, brilha verde. Parou o disparo, parou o brilho. Se vocês fizerem esse mesmo experimento com uma placa de fósforo, seja de qualquer fabricante, não vai brilhar. Porque ele vai armazenar a energia lá no fóton X e vai liberar sob forma de luz dentro do digitalizador, que a gente vai ver. E aí a imagem chega à prestação de trabalho, a gente consegue trabalhar, tem um range dinâmico e enviar isso para o sistema de
de distribuição de imagem, sistema PACS, impressão, enfim, já libera para o mundo digital. Na radiografia direta, o que nós temos? Nós temos a exposição e a captura diretamente, né? Não tem o transporte de cassete, manuseio de cassete, é direto. Sai de lá e vai direto para a estação de trabalho, né? Então, o que a gente ganha muito é tempo. Dentro da radiografia direta, a gente tem dois tipos de detectores. Os detectores que fazem aquisição indireta ou os detectores de aquisição direta, que a gente vai ver. Da mesma forma que o CR também tem uma estação de trabalho, se precisar fazer algumas correções, se faz e depois envia aí para o sistema de armazenamento, imagem, seja um servidor interno, local, em nuvem, impressora, a gente vai ver mais para frente. Então, agora a gente vai ver detectores digitais. Bom, primeira coisa, o conceito, o que é a radiologia digital? A radiologia digital, ela utiliza sistemas computacionais para aquisição, processamento e apresentação da imagem. Isso é bem importante a gente entender, porque às vezes umas pessoas falam radiologia computadorizada, raio-x. Então, existem alguns autores que classificam dessa forma. E o que seria a palavra digitalização? A digitalização, ela consiste em transformar sinais físicos ou informações analógicas, como no caso dos pulsos elétricos, em informações numéricas, dígitos binários de 0 a 1, de 1, né? Através de um dispositivo eletrônico chamado conversor análogo digital. Então, os receptores de imagem que a gente viu aí, um é o sistema analógico, que é o filme e o ecrã. O ecrã, então, ele faz o quê? Ele sensibiliza o filme. Se a imagem, o filme e o ecrã, no sistema analógico, ele é bem representado por a primeira figura aí da paisagem, né? Se você tiver muita luz, ele fica muito brilhante, ele fica muito claro. Se você tiver pouca luz, ele tem uma imagem mais escurecida, ele pode saturar. Então, você tem que fazer a repetição do exame. No sistema CR, que vai utilizar as placas de fósforo, você tem um range dinâmico, independente aí da luz, você consegue corrigir. Mas até quanto se corrige, né? Tem situações que eu preciso repetir, se você sai muito fora do range, creio que sim. Mas na maioria das vezes você consegue esse ganho pelos filtros, pelos algoritmos que existem de pós-processamento. No sistema DR, de radiografia direta, tanto usando detectores diretos ou indiretos, você tem a possibilidade, como a informação ela vem mais uniforme para o sistema análogo digital, então você tem a possibilidade de redução de dose, tá? Então ele se torna mais sensível aí do que o sistema CR. A gente vai ver algumas diferenças. Eu classifiquei assim, dos sistemas digitais: radiografia computadorizada, radiografia direta. Na radiografia computadorizada, a gente vai ter um sistema, vamos dizer, de aquisição indireta, e também você tem que transportar o cassete, né? Então, a aquisição e a forma é indireta. Existem dois tipos de placas de fósforo. As placas diferem pelo tamanho, como se diz? Pelo tipo de CR, né? Como que se tem alguma placa embaixo ou se é flexível. Isso vai variar de fabricante para fabricante, resolução. E um fator muito importante é a composição do fósforo, tá? Existem dois tipos de fósforo no mercado. O PIP, que é Power Image Plate, e o NIP, que é Needle Image Plate. Qual que é a diferença deles? Na arquitetura, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. O PIP, geralmente, ele é formado por brometo de fluor bário dopado com európio ou iodeto, e o NIP é brometo de césio. Nós vamos ver que o NIP ele é mais sensível que o PIP, tá? Chegando até algumas curvas muito próximas do DR. No DR, a gente tem dois tipos de detectores. Um direto, que forma primeiro o sinal do fóton X em luz para depois se tornar sinal elétrico, e o direto, que transforma o fóton X diretamente em sinal elétrico. O indireto, a gente pode ter o iodeto de césio ou o óxido sulfeto de gadolínio,
em matriz de silício amorfo ou ainda em matriz de CCD. Nós vamos ver esse tipo de detector também mais para frente. O direto é o selênio amorfo. Tanto o silício quanto o selênio são fotodiodos, têm características de transformar, né, o sinal em alguma coisa. Nós vamos ver aí o que difere. O tipo 1 é o image plate, né? Então nós falamos que o sistema CR, ele tem o princípio da luminescência fotoestimulada. Então, enquanto que o ecrã brilhava, a placa de fósforo armazena o elétron, forma a imagem invisível e quando é levado no digitalizador, é excitado por um feixe de luz infravermelho. E esse feixe, então, faz com que essa placa emita luz. Então, ele é estimulado por uma luz. Quem faz a relação aí de captura desse elétron é o európio, ele é dopado com európio em pequenas quantidades e ele funciona como se fosse um ativador. Lembra da sensibilidade do haleto de prata? Cada haleto de prata, microcristal que tem no filme, ele tem uma portinha lá que é um ponto de sensibilidade. No caso do európio, ele se torna o ativador da imagem latente, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente aqui. Registro da imagem no plate. Então, os raios-x que são emitidos durante a exposição estimulam os elétrons dos átomos do plate, fazendo com que os elétrons das camadas mais externas mudem de nível, né? Então, ele forma a imagem invisível ali. Então, o raio-x interagiu, vai dar um elétron, né? O európio vai ficar com um elétron a mais, capturando, formando a imagem invisível. Dentro do CR, do digitalizador, acontece o seguinte, existe um sincronismo do feixe de laser junto com o módulo óptico que captura a luz emitida pelo plate. Então, o feixe laser ele excita então a placa, fazendo com que os elétrons abandonem o nível de energia alcançado com a emissão dos raios-x e liberando em forma de energia, luz ultravioleta. Então, aí essa luz, ela é armazenada, é absorvida e transformada em sinal elétrico, depois é codificada em sinal digital. Existe um outro tipo, que é o iodeto de césio ou o óxido sulfeto de gadolínio. Já nós estamos falando aqui em radiografia direta, montado em matriz de CCD, tá? Esse é um tipo de método direto, porém o detector ele faz uma aquisição indireta. Como, Sibeli? Vou explicar. Ele utiliza no fósforo, o iodeto de césio ou o gadolínio, vai diferir aí por sensibilidade, ele faz a interação com o feixe de raio-x, com o fóton X. Ele cintila, tá? Ele vai fazer o papel do ecrã. E aí, depois disso, esse sinal em forma de luz, ele é capturado por um dispositivo de carga acoplada, o CCD, que são chips, e depois transmitido via fibra óptica. Antes de passar para o outro slide, falar uma coisinha. Ele tem uma capacidade excelente, sensibilidade, porém, eles são pequenos. Tanto é que foram abandonados os projetos com esse tipo de matriz. Porque para você construir uma matriz muito grande, você precisa de muitos chips. Né? Então, foram utilizados nos primeiros mamógrafos para fazer magnificação, spot. Por quê? Porque ocupava uma área bem pequena. Então, para fazer coisas na mamografia até dava para fazer. Para fazer no raio-x, áreas maiores, ficava inviável custo-benefício. Falando em custo-benefício, esse tipo, que é o iodeto de césio ou óxido sulfeto de gadolínio em matriz de silício amorfo, é a tecnologia mais encontrada hoje, aí, seja nos aparelhos fixos ou nos aparelhos portáteis. As placas, né, os flat panels portáteis, que a gente chama de retrofit. Então, você pode levar lá para o leite e tudo. Alguns fabricantes têm também os de óxido sulfeto de gadolínio, que ele tem uma tecnologia, ele também cintila, só que ele é menos sensível que o iodeto de césio. O iodeto de césio, geralmente, ele vai, em relação ao gadolínio, ele vai propiciar uma redução de dose na sala de raio-x.
tá? Então, o fator seria interessante porque você usa uma matriz de silício amorfo ligado aí a um TFT, transistores de fina camada, então você tem baixa espessura, ok? E isso te ajuda bastante na fabricação. Então, o custo-benefício desse tipo de placa se torna bem viável, ok? E nós temos o tipo 4, que é de selênio amorfo, tá? Ele é mais encontrado assim, em mamografia, é um sistema direto, porque ele não tem formação, o fóton X não é formado em luz primeiro para depois se transformar em um sinal elétrico, ele transforma diretamente, tá? O selênio amorfo, ele tem também a seguinte conotação, ele tem ali o elemento detector, tem a área sensível à luz e tem a parte eletrônica, né? E então, a parte eletrônica, ela ocupa uma área do pixel, então você não tem um preenchimento total ali do pixel. A gente fala em fator de preenchimento aí em 85%, mas ele tem um alto DQE, porque como você chega com um sinal sem transformação de luz, ele é um sinal bem mais uniforme. Então, o DQE é bem melhor, tá? A tecnologia é mais usada em mamografia também por conta da espessura, do custo-benefício aí, tá? Algumas empresas têm pensado em fazer uns projetos de detectores de áreas maiores para radiologia, mas por enquanto o que se tem mais utilização é as placas de iodeto, de césio ou óxido sulfeto de gadolínio no mercado de radiologia. Outro fator também que ele tinha maior sensibilidade ao calor, então se aquecia muito, você podia danificar o detector, que é muito mais caro, então por isso que as empresas optaram em trabalhar com iodeto de césio ou óxido sulfeto de gadolínio. Mas existe essa tecnologia, a gente tem que mostrar, ok? Quais são as vantagens da radiografia direta? Bom, a principal é que você diminui uma etapa no processo, ou seja, se eu não vou levar o cassete, né, já economizo. Enquanto que um sistema de CR, de repente, eu posso levar aí uns 5, 7 minutos para ter a imagem ali, né? Eu vou passar no digitalizador, uma mamografia, por exemplo. No sistema DR, eu consigo adquirir isso em 3 segundos cada incidência, eu vou ter o quê? Menos de meio minuto com as imagens aí indo para o PACS ou para a impressora. A desvantagem inicial é o investimento, né? Se você vai colocar um sistema fixo, um DR, na mamografia, no raio-x, você precisa projetar a sala, exceto nos casos de retrofit, né? Como nós falamos, das placas que hoje podem ser levadas no mamógrafo analógico ou podem ser levadas no raio-x e se transformam aí em sistema digital. Ele digitaliza apenas uma sala por equipamento, isso quando a gente fala de sala fixa, não digitaliza o leito, né? Mas os DRs portáteis vieram para trabalhar com o leito. O investimento é alto, mas hoje isso está mudando, está caindo bastante os preços dessas placas. Tem muita placa já no mercado e aí o que vai diferir uma placa com a outra são digamos assim, são os filtros de pós-processamento, né, de cada fabricante, né? Isso vai diferenciar a qualidade da imagem. Radiografia computadorizada, as vantagens: investimento zero em equipamentos de mano, raio-x. Eu posso digitalizar até 5 salas, tem maior flexibilidade. Se é um serviço pequeno, tem o raio-x de mamografia, vale a pena eu fazer um sistema de radiografia computadorizada, se o serviço não quer investir. E custa aí 1/3 do valor de um sistema de radiografia direta. A desvantagem é que você pode apresentar problemas no fluxo para muitos exames, especialmente quando você realiza mamografia. A mamografia, nós comentávamos que os plates têm algumas diferenças de resolução. Como a mamografia você exige uma resolução maior, os plates também eles são lidos no CR, no digitalizador, de forma mais lenta.
e isso pode atrasar aí um fluxo de raio-x muito intenso, né? Nesse caso, se tem um problema de fluxo, é interessante você ter um CR só dedicado à mamografia, ok? Solução, ou então, radiografia direta. Solução de radiografia direta, então a gente pode digitalizar uma sala, se for fixo, apenas uma modalidade. Hoje isso daí já está caindo por terra, porque se eu tenho um retrofit, uma placa, um flat panel que eu posso levar, eu posso digitalizar. Eu estou vindo agora de um serviço que colocou num raio-x portátil lá, que eles tinham, foi uma solução com tablet, ele é colocado no suporte com imã, nós temos toda essa estrutura para colocar em qualquer equipamento. Ele leva lá o tablet, leva a placa no carrinho, faz tranquilamente o leito. E se você tiver um problema com equipamento fixo, você pode utilizar, ou de repente com o CL da clínica, você pode utilizar aquele retrofit e aquele tablet para fazer as imagens naquela sala. Então, é algo muito interessante, leve, portátil, que auxilia bastante. A radiografia computadorizada, a gente pode digitalizar várias salas, por exemplo, num modelo como esse de multicassete, vários cassetes que são colocados e ele vai fazendo as leituras aí. Falamos então das diferenças de resolução, de tamanho, né, das placas de fósforo, dos cassetes. Porém, existe uma diferença que eu citei, que é a diferença da arquitetura dessas placas. A gente pode ter plates do tipo PIP, Powder Image Plate em forma de pó, ou Needle Image Plate em forma de agulhas. O que difere um e outro, acho que vocês estão vendo aqui, né, na tela, é que o PIP você tem um espalhamento isotrópico, né? Ou seja, quando ele recebe o fóton X, ele dispersa muito. E no caso do NIP, ele é mais regular, ele é mais para frente. Então, a informação ela fica muito melhor, sem muito ruído, tá? Então, esse tipo de tecnologia gera uma situação que, como a resposta é mais sensível, eu posso diminuir técnicas, eu posso ter menos ruído de imagem, eu posso ter uma melhor qualidade muito comparável com os equipamentos DR, ok? Solução portátil, como nós falamos, né, que são os retrofits, as placas aí que você pode levar. Hoje tem tecnologia a cabo e tecnologia Wi-Fi. As baterias, os técnicos, tecnólogos, normalmente eles precisam trocar essas baterias, dependendo do fabricante, de 3 a 4 horas. Tem algumas que você precisa chacoalhar, porque entra em modo de espera, e depende do fabricante, tá? Em geral, os da Agfa trabalham aí com uma autonomia de 4 horas, ok? E os tamanhos, o peso vai variar em torno de 3 quilos. A forma de documentação. No sistema analógico, nós vimos que tudo volta para o filme, né? Então, você tem que ter o filme, senão você não tem o diagnóstico. Os cassetes, os filmes, os químicos, a câmera escura, o sistema de tratamento, a processadora, tem todo um complexo lá para trabalhar, para chegar no resultado que é o filme analógico, né? Esse filme é sensível à luz, eu preciso ter uma câmera escura realmente fidedigna, lanterna de segurança, né? Então, tudo isso é útil na hora de você ter uma boa qualidade também. Muitos dos problemas dos filmes, às vezes, não vem nem do raio-x, vem do processamento, às vezes vem do químico, né? No sistema digital, você já tem a imagem lá, você pode mandar para um servidor, né, de PACs, ou pode mandar para a nuvem, como hoje já tem data centers que gerenciam essas imagens. Mas eu tenho que entregar alguma coisa para o paciente. Posso entregar em papel, posso entregar em filme, no caso aí, um filme dry, que é ecologicamente correto, não tem químico, não tem nada que venha estragar o ambiente, fora que uma processadora de raio-x analógica, ela usa muita energia, como se fosse um chuveiro ligado, usa muita água, além dos químicos, né, que nós já citamos. E uma dry utiliza baixíssima energia e dispensa
problemas com químico, calor, né? É fácil de você instala numa mesinha, então existe toda uma facilidade. Posso entregar em CD ou mesmo DVD para o cliente levar já com um software para visualização, tá ok? PAX, falamos aí de servidor, né? Na verdade, o PAX ele vem ser o quê? Picture Archiving and Communication System, sistema de gerenciamento de comunicação de imagens médicas. Ele integra todo o serviço. Fazer um parênteses aqui para vocês do que era antes disso, né? Antes dos protocolos DICOM que a gente tem hoje. Antigamente você tinha um determinado equipamento, um tomógrafo do fabricante X e tinha uma estação de trabalho que você usava para visualizar as imagens. Você comprava um outro tomógrafo do Y ou uma ressonância, você não conseguia compartilhar, porque as imagens elas tinham filtros específicos, ajustes específicos, era nativo só daquela máquina. Eu não conseguia imprimir em tal impressora também, porque tinha essa questão do fabricante. Então, há um tempo atrás, há muito tempo atrás já, né? Nós estamos falando aí já pelo menos de uns 20 anos, as empresas e toda essa questão da radiologia digital veio para, poxa, eu tenho que ter um equipamento se comunicando com o outro e eu preciso enviar isso para o paciente, para o médico, né? Então, se criou um protocolo padrão. Hoje tem que estar tudo dentro. Os equipamentos que são vendidos hoje, eles têm que ter saída DICOM. Então, seja um ultrassom, seja um equipamento de raio-x direto, seja um tomógrafo, tem que ter esse protocolo, para que a gente possa integrar isso dentro de um sistema, tá certo? Que tenha um formato padrão, ok? A estação do técnico que visualiza a imagem, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar os dados do paciente, se tiver integrado no sistema de agendamento da recepção, ou se não tiver, ele vai digitar os dados do paciente. Aí ele precisa tomar atenção ali, que é uma tarefa que ele não fazia no sistema analógico. Ele vai identificar o exame, o cassete, vai editar a imagem para documentação, caso seja documentada, em filme, em papel, e vai enviar para o PACS. O monitor desse técnico, ele não pode ser um monitor comum, ele tem que ser um monitor também com conformidade DICOM, tá? Ele tem que ter uma curva padrão para se visualizar essas imagens, mas logicamente não é um monitor de laudo. No caso do médico, a workstation, na estação de trabalho, é muito complexo isso, né? Ele precisa dar o quê? O diagnóstico. Então, ele precisa de um monitor com qualidade compatível com a modalidade que ele está tratando. Infelizmente, a Anvisa ela deixa uns gaps aí, inclusive nós vamos comentar sobre a RDC 330, ela fala disso, ela fala da especificidade, mas ela não descreve, tá? Então, eu fui procurar aí no Conselho Federal de Medicina algumas resoluções, na Associação de Física Médica Americana. Quando a gente não tem uma norma brasileira, a gente vai para as normas internacionais e é assim que é recomendado. Monitor de 5 megapixels para mamografia, 3 megapixels para um raio-x, isso em função mesmo do tamanho do pixel. 2 megapixels ou 1 megapixel para modalidades como tomografia, ressonância, medicina nuclear, outros, e color quando necessário. Mas todos esses monitores eles têm que estar em conformidade com o DICOM, tá ok? Inclusive na parte 14 do DICOM, ele fala sobre o GSFD, que é um tipo de escala que tem que ser padrão em todos os equipamentos, isso é bem importante. Já a estação de revisão, aquela que vai lá para a UTI, para o PA, para a ortopedia, não tem nada falando sobre isso, tá? Estação somente para uma rápida visualização. Eu já tive experiência de trabalhar num hospital, num projeto, onde tinham monitores office, monitores de escritório, e os médicos aboliram, não quiseram de jeito nenhum trabalhar, eles tiveram que trocar. Eram monitores de 14 polegadas, era horrível mesmo. Então, assim, quanto melhor esse monitor, né, melhor também para a visualização. Mas não tem nada falando sobre isso.
Hoje a gente tem o servidor dentro do hospital, da instituição, o PACS, né, que a gente fala, tem o hardware, o software, tudo. Ou a gente também pode fazer isso, que está muito em moda, e principalmente pequenos serviços, de mandar isso para a nuvem, né? Aí eu tenho um data center, uma empresa que gerencia, faz a gestão das imagens. E ainda assim tem serviços que mandam para outro fazer o laudo, né? Então ele paga por exame, por quantidade, né? De imagens, isso vai depender aí de fabricante para fabricante. E existe o Vendor Neutral Archiving, que é um sistema que é uma tecnologia que ela vem agregar porque ela é uma tecnologia dissociada de fabricante, né? Sistema de arquivamento neutro, né? De fornecedores. Então, é onde eu posso integrar vídeos, laudos, numa interface padrão, sem necessidade de ser daquele mesmo fabricante, tá? Então, isso também possibilitou você integrar outras áreas ali. Então, a grande vantagem é que você vai buscar isso num servidor, num PACS ou num sistema fora, externo, e você consegue conciliar essas informações, visualizar essas informações através de uma interface neutra. Bom, falamos bastante coisa, mas nova tecnologia, radiologia digital. O que continua hoje igual em todos os processos? O que vocês acham? Quando muda a tecnologia, muda os processos? Perdão, tem que dar umas paradas para tomar água. Bom, vamos pensar. Será que o posicionamento muda? A técnica que eu vou entregar muda? O profissional, ele também precisa saber inglês, ele precisa fazer um curso de especialização, precisa mudar alguma coisa ou não? E o equipamento muda? A gente vai ver isso daí. Coloquei uns asteriscos em 2 pontos aí, pode ser a sua dica. Posicionamento. Geralmente, ele é igual ao sistema analógico, tá? Então, não vai mudar os cuidados, a colimação, proteção, né, com o paciente. Alguns equipamentos, que nem esse equipamento aí em arco, eu posso conduzir aí a imagem de uma forma mais confortável para paciente cadeirante. De repente, tem algumas mesas que descem, auxilia a pessoa de idade, ou tem alguma mobilidade reduzida para fazer algum exame, então isso pode auxiliar, tá? Mas o posicionamento, o foco tem sido o mesmo. Técnica. Geralmente, a técnica radiológica ela é determinada por um coeficiente de exposição. E isso aqui é comum em todos os fabricantes, tá? O que muitos mudam é seus valores ali. Para tal fabricante, o fabricante X usa um S, o fabricante Y usa LGM, Então, eles usam alguns parâmetros, tá? Mas tudo baseado no índice de exposição. Ele é utilizado para verificar se a dose está dentro do aceitável. Então, ele vai pegar 3 gráficos, a área não exposta, que está representada em verde, a área sobreexposta em vermelho e a área de interesse diagnóstico. Então, ele pega essas 3 áreas e decompõe. Depois, ele faz o quê? Eliminação da área não exposta através da autocolimação. Então, quando você faz uma imagem colimada, pode reparar que na estação de trabalho, ele recorta aquela área que sairia branca, ofuscando, ele já recorta, ele já faz isso. E a eliminação das áreas sobreexpostas. Então, se houver detecção de pico, ele também corta. E faz uma integral desses 3 histogramas, traduzindo isso para índice de exposição, tá? Então, através desse parâmetro, a gente sabe se está fora, se está baixo, se teve radiação ou não. Fatores que influenciam diretamente o índice de exposição. A dose efetiva da saída do tubo de raio-x. Às vezes você pode trabalhar no serviço, olha, eu estou dando 200 MAS numa coluna, nossa, quanto? Mas será que aquele tubo está rendendo tudo isso? Será que a dose que chega ali é aquilo? Então, nós temos um grande problema que equipamentos muito antigos aí, você acaba mexendo em outros parâmetros, aumentando mais o tempo, porque o equipamento, o tubo já está bem gasto, né? Já não funciona muito bem. Configuração na sensibilidade do plate ou detector direto. Como que funciona isso? Pouca gente conhece.
nos equipamentos, a gente tem a possibilidade de aumentar ou diminuir a sensibilidade do plate ou do detector, aumentar a absorção ali da luz, né, da energia do fóton X, tá? Isso pode também melhorar ali o EI. Desempenho dos componentes do CR-DR, cassete, plate, será que está muito gasto? Então, o plate tem validade. Agora vocês vão ver na RDC 330 que vai ter aí avaliação direta para ser realizada anualmente pelos físicos. O DR também, ele tem uma vida útil, como que funciona? Então, a gente vai observar que também esses desempenhos podem influenciar, seja no módulo óptico de um CR, seja no desempenho do detector, calor, e fatores de manutenção, né? Equipamentos sem manutenção aí pode agregar aí problemas e influenciar o resultado do EI. Desempenho da modalidade, né? Então tem uma modalidade, um raio-x que é de 100, o outro que é de 500. Será que a resposta é a mesma? As técnicas radiográficas, KV, MA, tempo, grade, distância foco detector. Então tem serviços que usam qualquer distância, isso vai influenciar. Colimação, se eu estou centralizando o paciente, se não, tem que colimar. Condição do paciente vai influenciar? Também vai influenciar na resposta do EI, ok? Equipamento, ele vai mudar? Depende. CR ou detectores portáteis, como essa solução que vocês estão vendo abaixo aí, que é um carrinho, né, que leva um retrofit, não vai mudar. Substituir lá o aparelho pica-pau por um equipamento como esse aí, né, um avião lá, 400 mAh. Um DR, uma sala fixa, que eu vou precisar mudar o gerador, mesa e tudo, vai mudar. Então, depende do projeto, ok? Profissional, não deveria mudar. Por quê? Especialmente no que tange o conhecimento em sala. Então, a conduta com o paciente, os princípios de proteção radiológica, posicionamento adequado, uso das técnicas, colimação, que a gente vai falar muito aqui, limpeza dos cassetes, ter critérios para limpar, ver o que o fabricante recomenda, fazer isso no local limpo, os equipamentos que são utilizados, os cuidados, a higienização após o uso da sala de raio-x, especialmente agora, né? Existem protocolos falando para usar papel filme nos equipamentos, quando vai para a sala de Covid. Então, usar os protocolos que existem para segurança e ter sempre essa ideia, né? Você está trabalhando com raio-x, então todo o seu conhecimento tem que existir aqui. Atenção ao paciente, não deixar de atender bem seu paciente, cumprimentá-lo, responder às suas dúvidas, ajudá-lo na realização do exame. Se ele colaborar com você, o seu exame vai ficar melhor, não vai? Pega uma criança lá, você consegue trabalhar de uma forma que consiga mobilizar ela durante o disparo, então é importante. Se ofereceu avental de chumbo para o acompanhante, lembra que o cliente... o paciente é o seu principal cliente hoje, tá? Mas não é só ele que é seu cliente. Se você trabalha com serviço terceirizado dentro de uma instituição pública, você vai ter outros supervisores, vai ter equipe de enfermagem lá que faz a gestão do setor, você também tem que se relacionar bem com todos, ok? Dados do paciente e exame. Cadastrar o paciente, no caso do serviço que não tem o RIS, o worklist, tomando cuidado para digitar os dados corretamente. Se você digita errado e vai para o PACS e ninguém toma o cuidado de avisar a TI para pagar ou para corrigir, o que acontece com aquele exame? Ele se perdeu, uma agulha no palheiro, né? Então, muito importante, atenção. Cuidado na identificação, seguir a recomendação do fabricante, por exemplo, nos equipamentos da Agfa, aquela marcação, seja vermelha ou preta, é sempre podálico, seja na longitudinal, transversal. Lembre dessas informações. E o que nós falamos muito aqui, colimação adequada, significa melhor fator de exposição, então vou ter menos espalhamento, a imagem vai ter melhor qualidade. E se não tivesse isso, o que eu vou ganhar? Menos dose no paciente. Você está diminuindo a exposição do paciente. Então, isso é primordial.
Os conceitos de proteção radiológica, não deixar os cassetes na sala de exame quando você está executando o exame, né? Só vai usar o que vai ser utilizado ali durante o exame. Usar recursos como colimação para diminuir dose e qualidade, cálculo adequado para as técnicas radiológicas, lembra do princípio ALARA, tão baixo quanto exequíveis. Usar protetores, né, de tireoide, o que tiver dentro do serviço, desde que não comprometa a qualidade da imagem, né, oferecer avental para o acompanhante, fechar as portas, mesmo que o ambiente do CR esteja do lado, não vai interferir em nada, mas tá ali o gerador de raio-x disparando raio para todo lado, então tem que fechar para que não influencie na qualidade da imagem. Se atentar para as recomendações exigidas pela Anvisa, né, a gente tinha a portaria 453 de 1998, ó, de 98. Ano passado nós tivemos uma resolução RDC 330 de 2019 que vai mudar aí os critérios da portaria 453, né, vieram para agregar. E observar os protocolos da instituição que você está trabalhando. Então, aí falando da RDC 330, a gente tem aí um parágrafo único onde fala os protocolos de comunicação, formato dos arquivos, algoritmos de compressão relativos a procedimentos teleradiológicos deverão estar de acordo com o padrão atual DICOM e HL7. Fica proibida o artigo 72. A prática de fotografar, filmar ou utilizar scanner não específico para exames radiológicos, com a finalidade de digitalizar imagens e utilizar esses arquivos como assentamento, registros ou imagens para laudos ou diagnóstico. Então, virou geral, vou mandar a foto lá para o médico que está pescando para ele, né, avaliar a imagem, dar laudo, não é assim que funciona, tem que ter critérios. Artigo 73. Caso o serviço não possua um sistema de armazenamento das imagens digitais, fica proibido: 1. Imprimir as imagens apenas em papel, exceto em exames de ultrassonografia, e 2. Imprimir as imagens em filme apenas em formato reduzido. Isso é muito importante, está nessa portaria aí na RDC, que revoga a portaria 453. Por quê? Porque se não tiver um sistema digital, como que você vai dar laudo em papel que não é homologado para diagnóstico? E como que eu vou ficar imprimindo só em formato reduzido um procedimento, de repente vai para cirurgia? Então, isso tudo tem que ser bem conhecido. Eu fiz esse destaque aí do artigo 74. Os monitores utilizados para laudo, eles devem ser específicos para esse fim, compatíveis com as características das imagens de cada modalidade assistencial. Lembra que eu estava falando? Então, cada modalidade tem a sua, o seu tamanho de pixel. Então, você precisa ter uma imagem compatível, sendo proibida a utilização de monitores convencionais não específicos para essa finalidade. Bom, aqui fala no artigo 87 que essa resolução vai entrar em vigor a partir da data de publicação, que foi em 26 de dezembro. Mas eu soube que por conta da pandemia, eles vão prorrogar, né, as auditorias para janeiro de 2021, tá? Então, precisa se atentar. Essa fonte que eu tenho, se vocês depois quiserem olhar, tem a portaria, a RDC completa lá. Paralisação do equipamento. Todo serviço deve ter uma estratégia de apoio. Exemplo, paralisou lá o CR, o DR, seja o aparelho de raio-x, mamógrafo, qualquer modalidade. Se existe um outro setor para atender, o que eu vou fazer com o paciente, né? O paciente chegou na sala, parou. Eles precisam ter o conhecimento do que fazer. E se esses pacientes são encaminhados para um outro local. E importante para o técnico, a comunicação clara e objetiva. Eu preciso abrir um chamado. Não sei se eu vou falar com a engenharia, com quem eu vou falar com o meu supervisor, ou vou falar direto com a empresa, vou ligar lá e vou abrir um chamado. Como que vai ser? Eu preciso marcar o que aconteceu no equipamento. Às vezes a gente recebe ligação assim, ó, o equipamento está cheirando queimado. Qual o problema do equipamento? Ah, não sei, está cheirando queimado. Ou então, peguei o plantão assim. Então, é muito importante, a gente sempre sugere, isso já está na demanda de muitos serviços, uma ata, né, um caderninho de ocorrências, tá? Hoje tem grupos de WhatsApp, onde os técnicos se comunicam, isso é muito importante também para reafirmar aí as ocorrências durante o plantão.
Documentação, definir protocolos de documentação. Quando a gente introduz o sistema digital num serviço, o que acontece? O pessoal fica meio perdido. Ah, mas a gente usava o filme 35 por 43, agora vai usar mesmo. Então, precisa se localizar aí como que vai ser a documentação. A gente pode até dar sugestões, né? Tem coisa que não dá. Por exemplo, mamografia não dá para ser em tamanho reduzido, né? Alguns exames de raio-x também não. Então, como que vai funcionar? E as documentações em papel. Geralmente o pessoal tem usado muito o A4, que é um tamanho mais ou menos similar ao 24 por 30. Mas lembrar do artigo 73, né? Caso o serviço não possua o sistema de armazenamento, fica proibido ficar imprimindo em papel. E também só em formato reduzido. Então precisa ter um contexto aí. Mensurações. Existem equipamentos, como os da ARCA, que permite aí você medir a escanometria, a escoliose diretamente. Outros permitem só ângulo e medidas de distância. Essas ferramentas, elas são um agregador. Muitos técnicos falam, vamos usar isso, quem vai usar o médico, mas é a estação do técnico. Eu conheço serviços, tanto aqui quanto fora, em que o tecnólogo executa essas mensurações, até para auxiliar o médico, já documenta, né? Mas isso vai depender um pouco do relacionamento, né? Da estratégia dentro da instituição. Valorizar achados da imagem. Aqui eu estou recebendo umas imagens mostrando para vocês, cedidas gentilmente pela Provete, né? Um serviço de veterinária muito parceiro nosso. Posso colocar setinhas, mostrar corpos estranhos. Por exemplo, essa cadelinha aí, ela tinha na imagem convencional, a gente colocou lá o sistema digital, não se via nada na imagem convencional, e quando a gente usou o recurso de imagem invertida, a gente conseguiu enxergar esse corpinho estranho aí, né? E aí essa cadelinha foi para biópsia e realmente tinha um material radiotransparente, uma meia de nylon no nariz da cadelinha. Então foi realmente observado que tinha um objeto aí atrapalhando ela, ok? Tomossíntese na radiologia. Agora a gente vai falar da evolução da radiologia. Já tem tomossíntese no raio-x, sim. Para quem não conhece, já existe algum tempinho aí, né? Mas não está popularizado no Brasil. Qual que é o conceito da tomossíntese? Né? A angulação do tubo. Então, o tubo ele faz uma varredura e faz várias aquisições de diferentes profundidades, como a gente está vendo aqui, ó. A gente tem o tubo, né, perpendicular ao paciente e tem aqui duas aquisições em profundidades diferentes. Aí eu consigo ter a imagem do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Eu tenho uma possibilidade a mais, eu vejo volume. Normalmente, os equipamentos de tomossíntese, eles são assim, eles permitem para raio-x que a gente possa fazer aquisições de 20 a 40 aquisições aproximadamente. Ele não faz o giro completo como a tomografia, tá? Mas ele te traz alguns benefícios na radiologia em relação à radiologia 2D, né? Radiologia digital que a gente conhece. Com relação às espessuras de corte, a gente pode ter 2 a 9 milímetros de corte, tá? Os equipamentos, por exemplo, mamógrafo, é muito comum você ver a angulação 15 graus, né? Sistemas menores, mas existem equipamentos com sistemas de 22 até 30 graus aí de angulações, e faz várias aquisições. Com isso, a gente consegue também, para reduzir, são tempos e com doses bem baixas. A gente pode também, na reconstrução, depois que ele faz a captura, eu consigo fazer a reconstrução dessas imagens. Então, na reconstrução, utiliza aí algum tempo para reconstruir. Eu posso ter uma imagem de baixa, média e alta qualidade. Então, vai variar entre 30 a 90 segundos uma recon, tá? E aí, dependendo, eu posso melhorar para aparecer algum achado ou deixar ela no formato padrão. Bom, vamos ver alguns resultados, né, da tomossíntese aí digital. Então, eu tenho cortes e uma visualização adicional, como a gente percebe isso, né, como se fosse uma imagem volumétrica, ok?
Maior alcance de visualização. Estou mostrando algumas imagens, vocês vão ver que tem uma imagem aí que está rodando. Alguns algoritmos de software, e a gente fala de filtro, eles também ajudam, auxiliam a melhorar o detalhe e diminuir o tempo de exposição. No caso da Agfa, a gente fala no software, né, que faz a filtração, chama-se Música. Nós já estamos na terceira geração do Música. O que significa? Ele te dá, em um pixel da imagem do raio-x, até 3.000 informações. Então, consigo modular essas informações e melhorar muito a qualidade, por exemplo, do trabeculado ósseo, melhorar borda, diminuir ruído, e ao mesmo tempo ter uma boa visibilidade de partes moles, da pele, né, de edema, isso auxilia muito. Então, esses filtros você vai encontrar em alguns outros fabricantes com outros nomes, mas também auxiliam aí a gente reduzir a dose, tanto na imagem 2D como na tomossíntese. Aqui é um caso clínico, um homem de 94 anos, com distensão de perna e tornozelo. Ele fez a radiologia, o raio-x digital, como a gente conhece, fez uma projeção ventral, uma dorsal, e não se achou nada, né? Quando ele foi submetido à tomossíntese digital, no corte 17, a gente observa uma fratura tipo B, bem pequenininha de Weber, tá? Então, a aplicação da tomossíntese era um senhor, né? Se imaginava outra coisa, né? E ele realmente tinha uma fratura e a queixa dele evoluiu aí para o tratamento. O que acontece? Muitas vezes a tomossíntese auxilia demais. Você não vai levar esse paciente para uma tomografia, para uma ressonância. Vamos falar do músculo esquelético, que é o caso aqui apresentado. Então, eu posso ter uma visualização na osteossíntese pós-cirúrgica, isso tem uma qualidade, eu vou ver como que está a fixação. Eu posso visualizar melhor fraturas novas, né, de vértebras, eu posso enxergar microfraturas anguladas, como esse caso aqui. Então, tem um valor agregado muito forte aí na radiologia. E agora nós vamos falar um pouco da inteligência artificial, né, ou AI, ou como vocês gostarem de chamar. A inteligência artificial, vou falar um pouco, ela veio, já está no nosso meio, né? A gente pega o celular, a gente já é bombardeado com informações que a gente estava pesquisando, o banco faz muito isso, Carrefour, Extra, não sei onde vocês fazem compras, mas ele já tem o perfil do que você compra, ele fala para você ativar aqueles produtos, porque você vai ter um desconto de 25%, de 30%, então ele te induz a comprar. Então, tudo, né? Nas redes sociais, você pesquisou lá um determinado aparelho falei telefone, daqui a pouco vem um monte de informação. Eu estou procurando festa infantil, daqui a pouco um monte de informação onde você vai achar. Isso é inteligência artificial, então já está no nosso meio. E não podia ser diferente na radiologia, né? O que eu ia mostrar, esse estudo aqui é um estudo... Opa, estou passando do tempo, Marina? Marina, perdoe. Eu vou ser bem breve aqui para a gente poder. Então, a inteligência artificial, ela tem se mostrado bastante eficiente. Esse aqui é um trabalho que foi realizado em 20 centros médicos em Dubai, com 2 milhões de acessos, né, de atendimentos e 1 milhão de exames de raio-x e tórax por ano. Eles fizeram um algoritmo para rastrear a tuberculose. Na fase 1, eles tiveram 90% de sensibilidade e 55% a 70% de especificidade. Se tornou excelente o resultado utilizando o algoritmo. No caso, eram vários cientistas e empresas voltadas para tecnologia de informação. A Agfa também esteve participando desse processo, porque estava com todo o sistema de PACS da empresa.
Na fase 2, a gente fala em inteligência artificial aumentada, onde se utilizou os especialistas para melhorar os recursos da máquina, e aí se aumentou a sensibilidade. A sensibilidade é a proporção de imagens positivas para a tuberculose rotuladas corretamente. E a especificidade no ano de 2018 também aumentou. Só que a especificidade já está ligada à proporção de imagens negativas que foram rotuladas corretamente pelo equipamento. Então, houve uma melhora, a acurácia chegou ao nível de excelência e se aprimorou isso com a melhor qualidade possível. Aí é uma pirâmide mostrando os passos da inteligência artificial aumentada. Você tem o primeiro passo, que seria o projeto, né, o plano para você desenvolver o que você quer rastrear, quantas pessoas, qual o período. O segundo seria você focar no workflow, né? Como que você vai dirigir esse trabalho, vai tirar as tarefas não essenciais, se aquele grupo de radiologista vai validar, então eles vão fazer só isso. O terceiro passo é você usar a disciplina interfatorial, usar outros setores para validar. O quarto, a integração da radiologia diagnóstica tradicional com a validação. E o quinto é você integrar os aspectos clínicos, né, os dados clínicos. Então, a inteligência artificial aumentada, ela vê a proposta de colocar não só aplicativos avançados, recursos avançados, mas integrar isso à qualidade radiológica, aos dados clínicos do paciente, ao comportamento de como ficou esse paciente realmente durante determinado período. Aqui tem duas opiniões bem interessantes, vou só resumir aqui, de Mudami, que falava que eles levavam 7 dias para liberar um laudo no serviço. Com a tecnologia de inteligência artificial, os casos para tuberculose seguiram no mesmo dia. Olha o benefício do paciente, ele já sai com o resultado e já vai para o tratamento. E é uma super opinião aqui de um pneumologista, Malbu, ele é líder lá da inovação de saúde do Serviço de Autoridade do Dubai. Ele fala, olha só, como médico, minha perspectiva é que o uso dessa incrível tecnologia mude a maneira com que praticamos a medicina. Não estou preocupado com a substituição da inteligência artificial por médicos e posso prever que médicos que souberem aproveitá-la substituirão aqueles que não souberem. Então, olha, vem contradizendo tudo, né? Lembra que eu falei que a inteligência artificial já existia antes, até de 2017, mas não se falava da eficácia, porque tinha aquele medo. Hoje, aquele que não souber trabalhar com esses algoritmos, trabalhar com tecnologia, vai ficar para trás. É isso que mostra, e atualmente nós vimos esse trabalho científico, foi até publicado, ele tem 90% de eficácia, né? Curacidade, nível excelente, comparado aos melhores especialistas. E eu deixo para vocês uma mensagem, né? Desse incrível cientista que eu sou, assim, admiro demais, Stephen Hawking, né, pela sua persistência, pela sua inteligência. Eu acho que é por isso que ele viveu tantos anos com essa distrofia e assim, né, o que permitiu a vida dele foi a sua mente brilhante. Primeiro, lembre de olhar para as estrelas e não para os seus pés. Segundo, nunca desista do trabalho. O trabalho dá a você significado e propósito para a vida. Terceiro, se você tiver a sorte de encontrar o amor, lembre-se que está lá e não o jogue fora. Ele deixou esse recado aí para os 3 filhos dele. Gente, eu queria agradecer imensamente, antes da gente pegar as perguntas, falar que a Conimagem é uma empresa que está no segmento de radiologia há mais de 30 anos, somos parceiro aí do Alexandre, do pessoal da Ensina Radiólogos há algum tempo. Nós trabalhamos com várias linhas também, com aparelhos da CDK, com ultrassom da Saevo. Então, a Saevo também está com respirador, estamos com a área de odontologia, monitores Barco e LG, biópsias da BD, da BARD, biópsias de mama, Conex,
acessórios radiológicos, a Agfa, né, que eu estou aqui representando, falando do DR, CR, nós também trabalhamos com raio-x digitais direto, as empresas Gerber e a Alco na linha de meios de contraste, nós trabalhamos com injetoras também, e o MIPM é um monitor multiparamétricos para trabalhar dentro da ressonância magnética. A empresa ela também não é somente comercial, é uma empresa que trabalha com consultoria, trabalha com projetos, assistência técnica. Então, o cliente, ela está sempre focada no cliente em buscar o melhor. E a gente abraça muito a esse tipo de evento, ao conhecimento, só agrega valor para nós e para os grandes parceiros. Eu queria agradecer imensamente vocês. E agora, se der tempo, eu estou aberta às perguntas e depois a gente vai falar sobre o ganhador. Deixa eu ver. Dá tempo, Marina? Sim, Marina? Dá tempo sim, Dá Sibeli, tempo? tá liberada. Então, tá bom. Olha, deixa eu ver aqui. Agora, a Aline Carreira perguntou, a placa de fósforo quebra, por exemplo, com batidas? A minha resposta, você fala a placa de fósforo, né? Nós estamos falando do CR, né? Sim, ela pode quebrar. Se você manusear incorretamente, ela pode danificar. Não chega a quebrar a placa de fósforo. Eu imagino que seja isso que ela me perguntou. Ela pode amassar, ela pode soltar o fósforo, vai danificar. Aí tem que substituir. Se a sua pergunta estiver relacionada ao detector, né, o detector elevado, hoje os portáteis, ele pode também quebrar. Então, a gente fala, cada fabricante tem ali uma especificação, olha, ele aguenta 100 quilos, 150. Eu vou fazer peça com carga, já aconteceu com o cliente, ele comprou o detector, geralmente eles vendem com seguro, e ele não quis pagar o seguro, ele colocou um paciente de mais de 200 quilos em cima da placa, a placa parou na hora. Mas não é só isso. Se você pegar e bater a placa, também pode ter problema, tá? Então, é importante ter os cuidados. Nós sempre sugerimos, quando você vai fazer pacientes muito obesos, tem um problema, então vamos usar um suporte para lente. A gente também tem 2 tipos de suporte na empresa, a gente costuma sugerir, tá bom? Espero que eu tenha respondido, viu, Aline? A Bruna Grazielli dos Santos Vieira de Oliveira falou assim, boa tarde, então pode dizer que os mamógrafos de hoje em dia, todos têm sistema DR? Olha, os que são vendidos, ainda, Bruna, existem mamógrafos analógicos sendo vendidos, tá? Ainda existe, mas a maioria das grandes empresas hoje não está investindo muito em sistema analógico, mas ainda para o mercado brasileiro, algumas empresas ainda têm, tá? Mas, assim, é importante que você saiba que algumas estão até abandonando, né, a manutenção, deixando para terceiros. Érica Santos perguntou, meu curso foi direcionado para CR, vi sobre DR na capacitação DRP. Existe capacitação para DR? Assim, o seu curso foi direcionado para CR? Olha, Érica, eu acredito que, assim, capacitação, eu estou entendendo isso. Se você for trabalhar um serviço que tenha uma tecnologia DR, você vai ter um treinamento com o application da empresa e assim, o conceito você já sabe. Que nem eu estive num serviço que eles usavam CR. E eu passei a levar nossa, agora um tablet desse tamanhinho? Sim, agora um tablet. Como que vai funcionar? Eles estavam super preocupados. Eles viram que a plataforma é a mesma, é a NX, igualzinho eles têm lá. Não mudou nada, mudou só que vai capturar direto, tá? Então foi muito tranquilo, tá? Então, acho que você vai receber o treinamento, mesmo que existam pequenas diferenças, ali vai ser falado. Ana Beatriz, uma pessoa que teve contato apenas com a radiologia convencional, desde a teoria até o estágio, tem dificuldade ao ter contato com a radiologia digital? Olha, Ana, eu já tive 2 situações. Eu já peguei pessoas de muita idade que têm dificuldade com computador, com tecnologia. Fui assim, tipo, pegar na mão, ensinar, olha, tem que apertar o tab, né?
essa pessoa no começo, eu tô com medo, eu tô com medo. Passei um mês lá, depois para fazer uma visita, essa pessoa veio com uma caixa de bombom, que está muito feliz, que agora conhece o sistema digital. Então, existe de todas as formas. Não quer dizer que se você aprendeu no convencional, você não vai aprender no digital. Eu acredito que não. Ainda mais vocês, né, que são mais novos, aí já vieram da geração internet, como minha filha, né, no iPad, tudo, é muito tranquilo. Ana, eu acho que eu respondi, né? A Ana Paula Santos Bonfim, quais as vantagens e desvantagens do sistema DR? Bom, o pessoal, se vocês precisarem que eu interrompa, vocês me falam aí. Bom, eu falei um pouquinho das vantagens, né, do sistema DR. Eu falei que é muito mais rápido, enquanto que no sistema CR eu vou levar o cassete para digitalizar e tudo, no sistema DR eu recebo isso em 3 segundos, 4 segundos, né? Eu vim de um serviço agora que fazia no CR, né? Então a técnica da mão, eu tive que sair da sala, andar um caminho para levar os cassetes, para depois voltar, né, com as imagens. Agora tem DR, então facilitou muito, tá? Essa é uma das principais vantagens. Uma desvantagem seria, se você vai colocar um aparelho fixo na sala digital, vamos falar um mamógrafo digital lá, você vai ter um custo muito elevado, né? Então, de repente, ele quer fazer uma tecnologia DR, ele pode usar uma placa, né, que faça uma interface, né, naquele mamógrafo e digitalizar. Tá? Então, pode se transformar em DR. Agora, equipamentos fixos, que eu vou ter que parar, a sala, vou colocar uma mesa nova, um gerador novo, um tubo novo, aí você tem um custo bem mais elevado, tá bom? Mas a principal vantagem é a aquisição. Fora que, por ter menos interferência da luminosidade, né, que é a questão da fotoestimulação, você vai ter uma resposta mais linear, mais limpa, ok? Juliana Pereira, o custo de manutenção para um sistema CR-DR tem muita diferença? Olha, posso falar? DR, no caso das placas, praticamente não tem manutenção. Muito simples, muito tranquilo. O software é super amigável. O que vai ter de diferença se você quebrar a placa, né? O sistema CR, dependendo do digitalizador, você tem uma manutenção. Agora, se for, vamos falar de um aparelho que usa o selênio amorfo, né, um equipamento fixo. Você tem, não é só o detector, você tem a questão do gerador, da manutenção do equipamento, do tubo, aí você tem um custo de manutenção, sim, e aí ele é mais elevado, tá? Ainda dá tempo? Deixa eu ver. Tem bastante pergunta aqui. Então tá bom. Deixa eu ver. Ana Paula Santos Bonfim, quais são as mudanças necessárias nos hospitais para introduzir o sistema DR? Ana Paula, eu imagino que você deva estar falando de sala fixa, né? Se você está pensando em sala fixa, precisa ver o tamanho do equipamento que você vai colocar, se ele é de teto, se ele não é. Se for um DR, um retrofit, que nem aquelas placas portáteis, não vai mudar a estrutura do hospital. Né? O serviço que eu fui está usando, é uma pena que eu não estou com a foto aqui, ele está usando o tablet imantado num aparelho de raio-x portátil, certo? E leva aquela placa, o retrofit, né? O detector direto. Então, não teve nenhum impacto na infraestrutura. Agora, se você vai colocar uma sala, eu vou colocar uma sala, por exemplo, fixa com tomossíntese, vai ter o comando, vai ter a mesa, vai ter o trilho, tudo isso vai impactar. Então, eu preciso ver o projeto, o tamanho mínimo dessa sala para poder montar essa sala, como se fosse uma sala normal de raio-x, um raio-x convencional. Vou colocar um raio-x aqui, qual que é o tamanho disso, tá certo? Então, eu preciso ver o projeto. Agora, quando é retrofit, quando são essas placas, às vezes quando é o CR, a gente não muda muito a estrutura, depende do CR. Se for um CR muito grande, eu vou precisar de um espaço maior. Geralmente, assim, o que eu falo é o no break que precisa nos equipamentos, tá? O CR, se for um DR para estação,
ar-condicionado, a gente precisa estar com uma temperatura adequada, né? Geralmente essa sala não pode, se for um CR, não pode estar dentro da sala de raio-x, você precisa estar fora. Muitas vezes o pessoal quebra a câmera escura para colocar o CR, tá? Então, geralmente é isso. Acho que eu respondi. Vamos lá. Na captura, a Érica Santos, na captura direta, o nível de radiação ou exposição é maior? Na captura direta. Na DR, seria o mesmo utilizado na CT? Acho que é isso que eu entendi. Qual a porcentagem da redução de exposição no sistema DR? Esse chassis de DR seria nos books, mesa, mural e toma toda a extensão? Bom, deixa eu te falar. Eu estou imaginando assim, EDR, né? Não tem um nível de radiação, não é superior, muito pelo contrário, às vezes a gente consegue uma redução, tá? Dependendo de como que tá lá o aparelho, às vezes a gente consegue. Não sei te determinar se é 20%, depende muito da técnica que estava sendo utilizada, do tubo. Na DR seria o mesmo utilizado na CT? Você está falando dos detectores, né? CTs também utilizam detectores, eles usam vários detectores e usa césio também, tá? Mas outro tem xenônio, tem outros compostos, mas a ideia basicamente é essa. Qual a porcentagem da redução da exposição no sistema DR? Como eu falei, eu não tenho assim um valor fechado. Eu já fiz alguns estudos num serviço que utilizava, era no caso mamografia, eu pude fazer essa análise, nós chegamos a uma redução de 40%, né? Pode ser que em outro equipamento eu consiga uma redução até maior, mas vai variar um pouquinho, né, do tubo, do gerador, como que está. Esse chassis DR seria nos books mesa e mural e toma toda a extensão? Então, normalmente, essas placas que a gente comercializa, que são os retrofits, eles têm um tamanho 35 por 43, ele toma toda a extensão. Mas se você usar menor tamanho, você vai centralizar, vou fazer, por exemplo, uma projeção de punho, eu vou centralizar, vou colimar e a imagem vai sair, tá? Então, posso usar um retrofit desse tamanho para fazer outras medidas. Agora, normalmente, se você faz pediatria, existe a medida 24 por 30 que se adequa melhor, você consegue colocar na incubadora, então, e é melhor também na hora de receber essa imagem, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Advânia Maia Evangelista. Se o sistema de digitalização não for completo em um setor, por exemplo, se o aparelho de raio-x for analógico e a manipulação e revelação for digital, há alguma influência na qualidade de imagem? Então, se eu tiver um aparelho analógico e eu tiver vamos pensar assim, se eu tiver um CR, que é por plates, né? Vou levar o cassete lá, vou digitalizar, eu não vai sofrer nenhum impacto, tá? Eu vou fazer o sistema digital. Se eu tiver uma placa, um retrofit, né, onde eu vou levar e vai detectar diretamente a imagem, também eu não vou ter impacto, não vou ter a estação ali do lado do raio-x para visualizar. A grande vantagem é que eu recebo essa imagem na hora ali, enquanto que o outro eu vou manipular o cassete para digitalizar. Eu não sei se é essa a sua pergunta, né? Mas eu posso ter um aparelho de raio-x e digitalizar, é isso? Posso ter um mamógrafo convencional, analógico e digitalizar? Sim, por CR ou por DR, sem problema nenhum, tá? Porque eu tenho o CR, que vai ser aquele cassete com plate, ou tenho a placa, o retrofit, que é a placa de iodeto de césio, de gadolínio, óxido sulfeto de gadolínio, que vai substituir o cassete, né? E vai digitalizar da mesma forma. Eu posso ter um equipamento analógico e isso está ocorrendo em vários serviços, né? Antes a gente só tinha venda de CR, hoje a gente está crescendo demais em venda de DR desses portáteis, porque aí a gente fala na empresa, na Arca, retrofitar os equipamentos. O que é? Tornar o equipamento analógico em equipamento digital, de uma forma direta, ou seja, tem um monitor aqui do lado do painel do raio-x, disparei, lá tá no book, na mesa, enfim, e a imagem chega para você em 3 segundos, tá? Então, isso é uma forma de radiologia direta, ok?
Bom, agora acho que não dá tempo mais para a pergunta. Vou falar o ganhador da pasta de couro da Conimagem. Nossa, ele vem de longe, de um lugar quente. Quem será? Do Nordeste? Nossa, Marcondes Reis dos Santos. Meus parabéns, Marcondes. Marcondes. Meus parabéns, você ganhou uma pasta aí da Conimagem. E em nome da Conimagem, eu agradeço a todos vocês. E vou agora abrir para o Alexandre falar as considerações finais aqui da jornada. Pessoal, eu não pude responder todo mundo, mas se vocês quiserem, meu nome é Cibele, com C, e no final, @conimagem.com.br. Podem me mandar as perguntas que eu vou ter maior prazer em respondê-las, tá bom? Obrigada, viu? Pode ir, Alexandre. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim? Então, maravilha. Então, tá bom. Eu sou Alexandre Araújo, sou diretor aqui da EnsinaRadiólogos.com. Primeiramente, quero agradecer a amiga Cibele aí pela palestra, né? Foi brilhante a palestra, muito informativa. Eu estava acompanhando aqui e acabei absorvendo informações novas, muito bom. E queria dizer em nome da Ensina Radiólogos que a gente não consegue realmente, um evento como esse, prova que a gente não faz nada sozinho, né? Fazer um evento durante uma semana, todos os dias, online. Nós tivemos 321 pessoas inscritas no evento, né? E conseguimos conquistar coisas maravilhosas. A gente viu pelo chat, pelos grupos do Instagram, WhatsApp, muitos elogios de verdade no evento. O pessoal agradecendo, pedindo mais, interagindo muito, né? E com isso a gente conseguiu fazer um ato beneficente muito importante, que depois nós vamos postar aí para vocês a entrega. O valor arrecadado líquido foi R$ 2.435, porque uma parte do valor, a plataforma Simpla, ela retém por ter feito a transmissão, a inscrição. Além do valor de R$ 2.435, nós também ganhamos da empresa Enebras 2 sistemas de ar-condicionado que fazem a troca desse sistema de ar, tirando do ambiente vírus, bactérias, sendo extremamente importante para pacientes imunodeprimidos, que é um caso bem típico, infelizmente, dos pacientes que são tratados nesses hospitais com câncer, que é o GAC, que é o hospital que a gente está fazendo essa doação, além dele ter outras funções. Então, esses 2 equipamentos serão entregues, junto com esses R$ 2.435. A gente vai fazer uma cerimônia de entrega, vai postar no site da Ensina Radiólogos, porque isso foi uma obra de todos vocês que participaram e interagiram com a gente nesses 5 dias de evento. Eu também não posso deixar de agradecer as empresas que ajudaram a gente a organizar esse evento, né? Além da EnsinaRadiólogos.com, no nome do colega Anderson, aí de Salvador, Bahia, né? Que é aí o diretor da AR Capacitação Profissional, que desenvolve conteúdo, conhecimento aí no estado da Bahia. Agradecer muito o Anderson aí, que foi a primeira pessoa que teve o ato de a gente organizar esse evento. Também não posso deixar de agradecer o pessoal da MedLab, no caso da Juliana e da Marina. As duas foram incansáveis em poder fazer contato com palestrantes, a gente organizar esse evento. A MedLab, então, disponibilizou essas colaboradoras para a gente poder fazer isso. A Marina teve com a gente o tempo todo, com os palestrantes, com o apoio da Juliana. Os nossos sinceros agradecimentos, tá? E o agradecimento à MedLab, que foi junto com a gente, a organizadora, junto com a R, Capacitação Profissional, organizadora desse evento. As empresas que acreditaram no nosso evento, que cederam os palestrantes, que cederam brindes para a gente poder estar sorteando. A Conimagem Agfa, a Cibele aí representando a empresa. A Bayer, que na terça-feira, a doutora Tatiana Aze teve com a gente uma brilhante palestra sobre meios de contraste. A Air Products Brasil, que teve com a gente na quinta-feira, falando de heliocriogenia, né? Ontem foi uma palestra brilhante também, pelo Felipe Simões e pelo Daniel Savioli, que estiveram junto com a gente falando sobre esse tema. Agradecer também a Carine Brasil,
que através da MedLab falou sobre uma vida de application, uma vida que eu vivi, quer saber que a Cibele vive, foi brilhante também a palestra, tá? Agradecer também a empresa Preparatório Radiologia EAD, que cedeu o curso para a gente poder estar sorteando aí nos dias do evento, do colega Alisson Dutra, e também a MRI Online, que também cedeu um curso do colega Alessandro Mazzola, que esteve aí contribuindo com a gente. Lembrar que todo esse trabalho, a instituição beneficente é o GAC, um hospital que trata crianças com câncer aqui na cidade de São José dos Campos. Tá? Mais uma vez, Anderson, Juliana, Marina e Rose da Ensina Radiólogos, se sintam abraçados, né? A gente agora está fazendo o evento de outra maneira, mas se sintam realmente abraçados, porque vocês abraçaram esse evento e a gente planejou ele há mais de um mês, quase 2 meses atrás, e passamos essa semana aí diariamente trabalhando em cima dele, tá? A Ensina Radiólogos volta nessa segunda-feira com as lives. Nessa segunda-feira a gente tem o colega Denis Frazão falando sobre ressonância magnética, toda segunda-feira às 18 horas. E já estou convidando aqui, serão convidados todos esses palestrantes que tiveram com a gente durante a semana para falar um pouco mais sobre esses temas nas nossas lives. Nós vamos colocar isso nas nossas agendas. Então, Cibele já está convidada, convocada, né, para estar junto com a gente. Lembrar que todas essas palestras estarão no site da ensinaradiólogos.com para vocês poderem assistir novamente e poder acompanhar. Lembrar vocês que a Ensina Radiólogos está com um grande projeto no Brasil inteiro, com a pós-graduação de tomografia computadorizada e ressonância magnética em parceria com o Grupo Aliar no Brasil inteiro. A gente tem uma parceria aí com o pessoal da R Capacitação Profissional lá no estado da Bahia. Então, um grande projeto, vale a pena vocês conhecerem. Lembrando que a Ensina Radiólogos tem muito conteúdo gratuito, muita informação, vagas de empregos, oportunidades no site da ensinaradiólogos.com. Tá? Os certificados foi uma pergunta que vocês fizeram durante o evento. Vocês cadastraram o e-mail de vocês e a partir de agora, do evento sendo encerrado, vocês já começarão a receber o certificado deste evento através do e-mail de vocês. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, a ensinaradiólogos.com está à disposição de vocês para poder atendê-los da melhor maneira, tá bom? Por fim, mais uma vez agradeço meu querido amigo Anderson, da R Capacitação Profissional. Foi um prazer enorme compartilhar isso com vocês. Pessoal da MedLab, Juliana, Marina, obrigado por todo o esforço que vocês fizeram. E a Rose da Ensina Radiólogos, para a gente poder ter conseguido fazer esse grande evento. Por fim, peço que cada um continue se cuidando nessa fase, cuide dos próximos de vocês, né? Para que breve nós possamos estar juntos, poder trocar abraços e viver um mundo novo, um mundo melhor. Obrigado em nome da ensinaradiólogos.com. Fiquem todos aí com Deus, com as suas crenças, cuidando de um dos outros. Obrigado de verdade. Até a próxima, pessoal, com a ensinaradiólogos.com. Abraço a todos.